Bom, então, pessoal, nós vamos começar essa discussão aqui sobre supersimetria. E nessa discussão nossa sobre supersimetria, a gente não vai assim, trabalhar muitos aspectos formais. Eu vou querer dar assim, a proposta, dar uma informação mais prática, né? Saber olhar um lagrangiano supersimétrico, identificar algumas propriedades, conhecer os parceiros, os diferentes multiplates, para depois, se quiser aplicar em alguma, sei lá, alguma física que seja, ou de partículas, de matéria condensada, saber aplicar. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que colocar assim, no curso de supersimetria, né, é criar mecanismos de defesa da supersimetria. Sabe, a supersimetria é muito atacada, né, pelo fato de que ser, mais ou menos na mídia, né, na mídia da física, né, mais, assim, no senso mais comum, sempre se pensa na supersimetria como sendo associada à previsão de novas partículas, o que é verdade também, e que se essas partículas, né, os íons, né, os chargeiros, os neutralinos, fluinos, se esses objetos aparecem, então a gente tem uma prova da supersimetria. Se eles não aparecem, a supersimetria desaparece junto. Então, eu queria primeiro de tudo desconstruir um pouco essa ideia, que essa ideia é uma ideia falsa, né? Claro que a supersimetria também prevê partículas e pode prever partículas nesse regime, né, de energias do LHC, mas isso é uma manipulação, é uma engenharia de parâmetros que é feita para trazer a supersimetria para energias mais próximas de nós. Se nós não encontrarmos o LHC, está agora, né, numa fase parada, ele vai voltar a funcionar agora em 2021, mas se na fase final do LHC até 2030, digamos, o Atlas e o CMS não registrarem o aparecimento de nenhuma partícula supersimétrica diretamente, a gente pode dizer que ainda não é o fim da supersimetria. A supersimetria é algo muito mais intrínseco ao espaço-tempo. Claro que nós podemos tirar várias aplicações. Quando se tem uma simetria, uma das coisas mais importantes que a gente tem em uma dada simetria é saber se ela pode ser implementada na teoria quântica de campo. Nem toda simetria consegue chegar na teoria quântica de campo. Ela pode existir na teoria clássica, mas na teoria quântica ela pode ser obstruída, por exemplo, por anomalia. Mas outra coisa importante da simetria não é só a questão dela ser quebrada ou não, dela ser implementada ou não, é o mecanismo de quebra. A gente sabe que as simetrias nem todas são exatas. A simetria exata é a carga elétrica. Né, no próprio modelo padrão, né, quando a gente começa, né, faz lá a proposta do modelo padrão baseada no SO3 de cor. Aí no SO2 de espinho isotópico fraco e no 1 de hipercarga fraca, a gente começa um modelo, começa a descrição com essa simetria sendo totalmente exata. Ninguém tem massa, as massas não tem. Aí a gente entra aqui com a quebra espontânea, entra o mecanismo de Higgs aqui em ação, e aí o que nós temos no final, né, é a quebra da simetria SO2 left, da simetria U1 hipercarga. O que sobra para nós no final é o SO3 de cor, que é o que nós temos na QCD, e U1 eletromagnético, né? E na verdade esse U1 eletromagnético é uma combinação do 1 que existe aqui dentro com outro 1 que tem aqui. Na verdade, é aquela expressão que é um Nishijima, né? Que dá para nós o que é a carga eletromagnética em função do isospin fraco e da hipercarga fraca. Basicamente é isso que resta para nós. Então a simetria foi quebrada e sobrou para nós, tem uma simetria residual, né, que é a simetria eletromagnética. Então, muito importante associado ao mecanismo de simetria é saber como essa simetria depois se compatibiliza com o mundo real. Quando a gente faz um modelo padrão e coloca a simetria SO3, SO2, 1, ninguém tem massa, a massa do elétron é igual à massa do neutrino, que é zero, os quartos têm massa zero, todos os bósons de Gauss têm massa zero. Então é a situação não realística. A situação realística é a gente saber que a interação fraca é confinada ao interior do núcleo atômico, portanto ela tem um alcance muito curto, diferente da eletromagnética, então ela não pode ser mediada por objetos de massa zero. Então eu tenho que dar um jeito de reproduzir, através da teoria, o
fato fenomenológico de que a interação fraca ela está limitada a uma escala nuclear. Depois eu teria as massas das partículas carregadas, a massa do elétron, a massa dos elétrons, a massa dos quarks. Então eu preciso reproduzir uma situação que está longe de ter essa simetria. Mas o que a gente faz é, começa-se com essa simetria, implementa-se a simetria e depois tem um mecanismo que mantém essa simetria chamada oculta ou escondida, né, que é o mecanismo de quebra espontânea da simetria. Então, a simetria me ajuda a construir a teoria, mas a gente sabe que a gente vive numa região, que a gente está numa fase em que a teoria não tem a simetria exata, é quebrada. Então, é muito importante saber introduzir uma simetria e, muitas vezes, é muito importante saber quebrar essa simetria de acordo com a fenomenologia viável, disponível que nós temos, né? Então, a supersimetria é a mesma coisa. É uma simetria que a gente vai ver que é importante, ela existe. Onde é que ela está? Agora, o outro passo é como trazer essa simetria mais próxima possível da nossa fenomenologia. Quem disse que nós precisamos encontrar supersimetria na escala do LHC, na escala do TeV? Quer dizer, uma escala um pouco acima da escala do modelo padrão. A gente tem a escala do modelo padrão aqui, a escala eletrofraca, 246 GeV, que é onde o mecanismo de campo de Higgs, né, faz a quebra espontânea. Então, nessa escala aqui, depois a próxima escala que nós temos, que está bem afastada dela, quer dizer, a gente basicamente teria isso. A gente tem a escala de baixas energias aqui a gente tem, vou botar aqui SO3, cor e eletromagnetismo, né? A gente está nessa faixa aqui, na faixa dos médios, né? A escala da QED é na faixa de 200 médios. Bom, depois a gente vem para a escala aqui de eletrofraca. Então aqui a gente já tem a quebra, né? A quebra eletrofraca, SO3. Essa escala aqui é uma escala de 10 a 2, 10 a 2, 246 GeV, 10 a 2 GeV. Essa escala aqui na faixa de 10 a 2 médios, a escala daqui, a escala daqui não, é mais baixa, ainda é médio, né? A gente está falando do objeto típico da QED, a massa do elétron, que é 0,5 métrica, né? Agora, a gente tem uma escala depois dessa, a escala de grande unificação, que é na faixa de 10 a 15 GeV. Então a gente tem o que a gente chama aqui esse grande deserto. O deserto, a gente, basicamente, 13 órbitas de 10 a 16, na verdade. 10 a 16. Então nós temos um deserto aqui de 14 órbitas de grandeza. E aí a gente pergunta, será que não tem nenhuma física intermediária? Então, a supersimetria, ela pode entrar no sentido de trazer uma física nova aqui, nesse deserto. A gente hoje tem possibilidade de ter modelos supersimétricos aqui na faixa dos 10 a 13 GeV. A gente poderia ter uma escala aqui de supergravidade. Vamos falar sobre isso mais à frente. Então, mas tudo bem, mas isso ainda também é vamos dizer assim, uma demanda filosófica ou até mesmo estética. Eu quero colocar uma escala ali. Será que eu posso colocar? Sim, poderia colocar, a gente vai ver. Mas, será que a supersimetria então, ela só vive aqui? Será que ela não se comunica com uma física aqui nessa escala que a gente quer chegar, a escala do TeV, uma escala um pouquinho acima, né? Quer dizer, o LHC está aqui, na faixa do TeV. Então, a física do LHC ela está investigando, né? O LHC está investigando física na faixa dos 10 a 2, né? 10 TeV, na faixa, né? Dos 10 a 4 GeV. Então, a gente está querendo analisar essa física. Será que a supersimetria ela consegue ser percebida aí? Ou eu vou olhar a supersimetria só lá em cima? Então, a ideia da supersimetria, vamos ver, é realmente ser uma simetria de altas energias. Se nós conseguirmos ou não trazer supersimetria para as baixas energias, aí é uma outra questão, uma questão de que, será que eu posso moldar os parâmetros
tal maneira a trazer uma supersimetria para essa escala. Então é isso que eu digo. Isso não é a supersimetria. Isso é um adendo, é um adicional, é um mecanismo de quebra. Então uma coisa é você ter a simetria, outra coisa é você ter um possível mecanismo de quebra daquela simetria. E aí a simetria, ela pode estar certa, ela pode fazer sentido, mas nós às vezes estamos aplicando um mecanismo de quebra, ou mecanismo de quebra enganado, errado, ou a gente pode estar colocando a quebra numa escala que não deveria ser. Então isso eu estou tentando colocar, que é importante, né? Porque é muito comum a gente encontrar essa crítica. Não apareceu, o LHC está rodando, os experimentos estão saindo, não tem ainda sinal da supersimetria. Ótimo se tiver, mas se não tiver, não é a negação da supersimetria. Eu quero nessa primeiro tempo da aula aqui, trazer argumentos para vocês refletirem, né? Não quero convencer ninguém, mas eu quero trazer, como assim, eu estou mais na área, vocês estão começando na área, trazer argumentos que vocês possam buscar na literatura, apoio, né, para ver esses argumentos melhor, de uma forma melhor. Então, o que eu estou querendo colocar é que a supersimetria, ela está além dessa discussão da existência de partículas supersimétricas. Claro que a gente gostaria, né, tem uma simetria gerar partícula. A gente acostumou, teve esse mau costume ao longo do século XX, desde a equação de Dirac. Quando ele tem uma simetria, que é a simetria de conjugação de carga, ele prevê uma partícula pela primeira vez na física, uma partícula prevista por argumentação teórica, e essa partícula aparece. Aí isso foi em 1931. Daí a pouco, em 34 e 35, Igor Tano e Yukawa, Igor Tano na Rússia e Yukawa no Japão, eles, olhando a física nuclear, preveem a existência dos mesons pi, por argumentação também, a partir do trabalho do Heisenberg de 1932, o trabalho dos spin isotópicos SO2, quando Heisenberg traz o SO2 para a física de partículas. E aí, Yukawa e Tano, em 1934 e 1935, introduzem a ideia dos mesons pi. E aí os mesons pi, 14 anos depois, são descobertos. Previu partículas que desapareceram. Pauli previu os neutrinos em 1930. Os neutrinos aparecem na década de 50, os primeiros neutrinos do elétron, né? Depois, a previsão dos quarks, né? Em 1961, 62, 63, na verdade, 64, né? 61, 62 foi o Wade Foldway, depois 64 Gell-Mann e Slake separadamente preveem os quarks. Aí os quarks aparecem em 69. Depois prevê-se a existência da mais ou menos zero, aparece, prevê o Higgs, aparece. Então a gente começa a entrar numa vibe, né, de simetrias que prevêem partículas e partículas que aparecem. Então a gente vai nessa onda e a gente quer a supersimetria também. Muito bom, supersimetria prevê partículas, prevê. Tem toda essa discussão, quer dizer, um aspecto forte da supersimetria é justamente a possibilidade da supersimetria fornecer candidatos para matéria escura, né? Por exemplo, neutralinos que podem ser candidatos à matéria escura, a LSP-like, esse supercimento quântico, né? Pode ser o fotino, pode ser um candidato à matéria escura, neutro, estável, né? Massivo, baixíssima interação. Então a supersimetria ela começa a se ligar à física de partículas, mas talvez, né, essa não seja a maneira de eu ligar a supersimetria com a física de partículas. Pode ser, por exemplo, que a supersimetria fique mais ligada à física de partículas através do LHCb, mais até o LHCb do que o Atlas e o CMS. Quer dizer, o LHCb está interessado na física do sabor, no bóton. Então, por exemplo, o LHCb ele vai ver para canais de decaimentos do meson B, e aí eu posso ter mais abundância, menos abundância, mas por processo, por canais que se abrem, energias muito altas. Quer dizer, pelo LHCb, a gente pode talvez ver desvios no modelo padrão que possam realmente vir da supersimetria, mas de uma supersimetria que pode estar muito acima da escala do LHC, através de processos virtuais. O Atlas e o CMS, eles já vão numa outra direção, eles vão na direção de medir as partículas. Então, do ponto de vista do Atlas e do CMS, você espera medir as partículas supersimétricas nessa escala, na escala dos 14 teres. Mas o LHCb, ele está interessado na física do bóton, na origem da violação de CP. Então, aqui nós podemos receber, talvez, contribuição de uma supersimetria que possa estar numa escala muito mais alta.
Então, eu queria colocar que supersimetria também trata da previsão de novas partículas, mas isso não é a essência da supersimetria. Esse é o primeiro ponto, né, que a gente está colocando. Aonde é que a gente pode motivar? Quer dizer, supersimetria, quando ela entrou, vamos dizer assim, na década de 70, 73, né? Como é que a supersimetria... É bom a gente se contextualizar justamente porque ninguém naquela época, quando introduziu a supersimetria, ninguém estava preocupado com matéria escura. Não se estava preocupado com matéria escura, não se estava preocupado com novas partículas. A questão ligada à supersimetria estava muito mais, por exemplo, ligada. Não é a maneira, não é aquilo que se configurou, mas foi uma motivação da supersimetria. Estava ligada no fato de que nós estamos falando de 1973, 72, 73. Nós estamos falando de uma época em que a física, qual é o contexto aqui? A QCD estava sendo pronto, estava pronta. A QCD estava pronta, né? Tinha tido o trabalho da liberdade assintótica. E aí nós estamos falando de 73, quem está ainda, qual é a expectativa? Nós temos uma teoria unificada, eletrofraca, construída em 67, por Salam Glash ou Heimer. Essa teoria entra com Young e Mills, usa Young e Mills quebrados espontaneamente. A discussão que se tinha essa teoria de Young e Mills é renormalizável ou não é? Então, em 72 ficou claro, com Toffler, Elton, Jean-Pierre, Borini, que temos uma supersimetria, quer dizer, temos uma simetria de Young e Mills renormalizável. Quando tem quebra espontânea de simetria, a renormalização persiste. Então, nós temos agora um bom modelo, temos uma teoria quântica de campos, uma simetria não abeliana, quebrada espontaneamente, renormalizada. Então, isso abriu um espaço muito bom para a teoria eletrofrágil. Quem é agora, vamos dizer assim, a estrela da hora? A estrela da hora agora é a teoria eletrofrágil. Porque QCD está montada, já se tem uma teoria com liberdade assintótica, uma função beta negativa, né? Dava liberdade assintótica, né? Que é o trabalho do Gross-Kurtz, Gross-Wiltshire. Então, nós estamos com uma teoria baseada em SO3 de corpo. Então, nós estamos agora, vamos começar a perceber o outro setor. O modelo padrão que está se formando, se fala ainda do modelo padrão, vamos começar a olhar agora a interação eletrofrágica. Então, nós estamos agora entrando numa era em que vamos investigar a eletrofrágica. E dentro da teoria eletrofrágica, uma questão importante que tem é o neutrino. Então, aqui a gente vai botar aqui eletrofrágica. A eletrofrágica que vinha lá desde 67, mas estava aguardando a renormalizabilidade das teorias de Young e Mills, sobretudo em quebras espontâneas de simetria. Então, a teoria eletrofrágica, ela entra, e aí uma das grandes questões da teoria eletrofrágica é o neutrino ter massa zero. No modelo padrão, o neutrino tem massa zero. A gente vai introduzir massa do neutrino, tem que sair o modelo padrão, mexer no setor de Higgs. É uma física que não está prevista no modelo padrão. Neutrino tem massa zero. Então a questão sempre que a gente tinha campos de partículas, bósons vetoriais de massa zero, fóton, está associado à simetria de Gauge. Partícula de massa zero. Salam tinha feito já em 1957 o trabalho dele sobre a simetria quiral. Então ele associava a massa do neutrino ser igual a zero à simetria quiral, que é uma simetria da equação de Dirac, quando o férmio de Dirac tem massa zero. Mas se falava já no modelo padrão, na teoria eletrofrágica, se fala da quebra espontânea da simetria. Já se conheceu o teorema de Goldstone. E a gente sabe que pelo teorema de Goldstone, a existência de partículas de massa zero, sobretudo se essas partículas são escalares, né? Então, seria um escalar de massa zero. Escalares de massa zero, eles poderiam ter vamos dizer assim, uma base teórica no mecanismo de quebra espontânea de simetria, de uma simetria global. Se eu tiver uma quebra espontânea de simetria de uma simetria global, nós sabemos que a gente pode gerar os chamados bósons de Goldstone. Os bósons de Goldstone são partículas escalares, né? Eles têm spin zero, porque os bósons de Goldstone têm os mesmos números quânticos, né? E qual é a ideia do bóson de Goldstone?
a gente tendo a quebra espontânea da simetria, basicamente o que a gente tem é que a variação, né, do escalar, né, vamos pensar assim, simetrias, né, nós tratamos as simetrias de Gauge como simetrias com parâmetros escalares. Os parâmetros das nossas transformações são parâmetros escalares do ponto de vista espaço-temporal, mas com algum índice, pode ser algum índice de uma simetria interna. Então, a transformação de Gauge típica teria esses parâmetros aqui e geradores. Tá? Então, os parâmetros típicos de uma simetria global ou local são parâmetros escalares de Lorentz, ou escalares, né, de SO3, escalares, mas com número quântico de uma simetria interna. E o bóson de Goldstone, nós temos a variação de campos escalares, vamos dizer assim, um conjunto de campos escalares φ. A variação de simetria desses escalares, a gente está escrevendo dessa forma aqui, numa certa representação redutiva do grupo, e J. Então, se algum campo escalar aqui adquirir valor esperado no vácuo diferente de zero, pelo menos um, a gente vai ter, quer dizer, se a gente tiver que todos são zero, quando eu fizer, então vamos imaginar que a situação de mínima energia do sistema seja com todos os campos escalares zerados. Se eu perturbar, fizer uma transformação de simetria, que é perturbar o sistema, a variação de todos os campos vai ser zero. Então, eu teria uma situação, eu teria um vácuo que é invariante. Mas se pelo menos um desses campos tiver um valor esperado no vácuo, tiver uma configuração de mínima energia que não é trivial, isso vai repercutir que algum delta φ seja diferente de zero. Então, a partir do valor esperado do vácuo não trivial de um campo, eu posso gerar, só para dar o exemplo aqui, só para ficar mais claro, né? Imagina que eu tenho uma simetria SO2, né? Eu tenho dois campos escalares reais, φ1 e φ2, né? Se eu tiver uma simetria SO2, então delta φ1 eu posso escrever, sei lá, com alfa φ2, e o delta φ2 vai ser menos alfa φ1. Então, suponhamos que a situação de mínima energia do sistema seja φ1 igual a zero, φ2 igual a zero. Se φ1 é zero, φ2 é zero, eu fizer uma pequena variação em torno do mínimo, delta φ1 é zero, delta φ2 é zero, então o mínimo é estático. Mas se, por exemplo, φ1 for diferente de zero, então a minha configuração de vácuo seja φ1 diferente de zero e φ2 igual a zero. Se eu fizer uma pequena perturbação em torno desse vácuo, o que é uma perturbação do sistema? É fazer uma transformação de simetria. Eu vou fazer uma pequena perturbação, delta φ2 vai ser diferente de zero. Delta φ1 continua sendo zero. Então, aquele vácuo que é não trivial, ele é estável. Eu faço a perturbação, ele é diferente de zero, mas a variação dele é zero, então ele se mantém. Então, φ1 igual a φ1. Mas, se essa perturbação for feita, o φ2, apesar dele ser zero, ele vai ganhar uma perturbação que não é nula. E essa perturbação, você vai depender aqui desse valor esperado no vácuo, vai ser não zero, e ela vai ser caracterizada por esse parâmetro, e esse parâmetro é um escalar. Então eu vou gerar uma configuração de campo, vou gerar uma perturbação que é constante. Uma perturbação constante, ela tem comprimento de onda infinito. Então ela tem frequência zero, né? Frequência e energia. Energia, massa de repouso, zero. Então, esse cara aqui faz o papel do bóson de Goldstone. O bóson de Goldstone seria esse módulo aqui, com frequência zero, ou seja, do ponto de vista da física de partículas, massa zero, e as mesmas características desse parâmetro aqui. Se eu tiver, então, ali numa situação não abeliana, então, o meu bóson de Goldstone, né, vai depender desse parâmetro aqui. Então, ele vai ter os mesmos números quânticos que esse parâmetro. Então, ele é um escalar, sim, é um escalar com os números quânticos da simetria interna. Então, a gente sabia nessa época que já tinha escalares de massa zero poderiam estar associados a bósons de Goldstone de simetrias globais quebradas espontaneamente. Então, a pergunta seria, será que o neutrino ter massa zero não poderia ser indicação de que alguma simetria foi quebrada espontaneamente? Só que o neutrino não é um escalar, é um Fermi. Então, nós sabemos que
a partícula de Boltzmann, ela vai ter as mesmas características espaço-temporais que os parâmetros. Então, se eu tenho uma partícula de massa zero fermiônica, talvez eu tenha um parâmetro de transformação também fermiônico. Então, a pergunta é, faria sentido nós termos alguma transformação global gerada não por um parâmetro bosônico, mas por um parâmetro fermiônico, quebrando um pouco, né, a ideia, né, das simetrias internas, né, de Young e Mills, que são simetrias baseadas em parâmetros escalares, mas com um número quântico de uma simetria interna. Agora, nós estaríamos falando de parâmetros associados, né, a uma simetria, parâmetros associados a um término. Então, agora, a minha transformação em simetria deveria ser alguma coisa desse tipo. Eu tenho um parâmetro fermiônico, vamos chamar esse parâmetro fermiônico de psi, e aqui eu teria o gerador. O gerador teria que ser um fermo também, para isso aqui formar um bóson. Fermo são um escalar. Então eu teria agora um gerador da simetria, que é um gerador fermiônico. Nós sabemos, pelo teorema de Nader, que as cargas, né, têm correntes conservadas, né, quando a simetria for interna, for uma simetria não abeliana, temos correntes carregadas, correntes conservadas, associadas, né, a tantas correntes quantos forem os geradores do grupo. E aí as cargas associadas, né, elas são, a gente define, né, como sendo as componentes de nota zero. Teorema de Nader, que nós estamos aplicando aqui. Então, se a nossa carga agora é fermiônica, a nossa quadricorrente ela vai ter que ser fermiônica, esse inicial, esse tenorial. Então eu vou ter uma carga fermiônica que vai ser integral, né? A gente faz sempre, né, integrando no superfície espacial, a componente zero dessa corrente fermiônica. Então eu teria que ter uma simetria, pelo teorema de Nader, que tivesse associada a uma corrente fermiônica que vai gerar uma carga fermiônica que faz o papel do gerador da simetria. Então a pergunta que se colocou, vamos nos contextualizar, fazendo assim, eu não estou assim, querendo ser anacrônico, estou querendo voltar no tempo e pensar com a cabeça da época. Com a cabeça da época, essa questão fazia sentido. E sempre se buscar, que a gente lembra, nós estamos num período ainda muito construtivo, né? Então a gente sabia, lá da década de 50, com Young e Mills, né, que bósons vetoriais de massa zero estariam associados a simetrias de gauge. Férmions de massa zero estariam associados a simetria quiral. Mas, depois, na década de 60, aparece o teorema de Boltzmann. E aí se vê que escalares de massa zero podem aparecer como o produto, né, como a resposta a uma simetria global que é quebrada espontaneamente, o teorema de Boltzmann. Isso depois repercute ainda no mecanismo de Higgs. No mecanismo de Higgs, né, quando a gente faz essa simetria local, aí a gente tem campo de gauge, né, e a variação do campo de gauge é o parâmetro da transformação. Então, se meu campo de gauge, que é um campo vetorial, ele é zero na configuração de mínima energia, na configuração de mínima energia do vácuo trivial, nós não esperamos que o campo de gauge adquira valor esperado no vácuo, porque senão nós quebramos a simetria de Lorentz. Né? Então a gente quebraria a simetria de Lorentz, porque esse cara tem spin 1, o vácuo tem spin 0, spin 0 dá 1, que é ortogonal ao vácuo, que é 0, então isso aqui tem que ser 0. Mas se isso aqui é diferente de 0, eu estou quebrando a simetria de Lorentz. Então, o campo de gauge não tem configuração de vácuo, mas a transformação de gauge dele, a perturbação, geraria esse parâmetro aqui. E esse parâmetro aqui, como nós vimos, né? Esse delta, né? A gente tem um delta F2, que é alfa, e aí o valor esperado no vácuo. Então eu poderia escrever esse parâmetro de gauge como um bóson de Boltzmann sobre o valor esperado no vácuo. Então, está acontecendo que esse bóson de Boltzmann, quando a simetria agora se torna local, esse parâmetro aqui é alfa de x, então esse delta φ aqui, esse bóson de Boltzmann passa a ser local. Esse campo de Boltzmann aqui passa a ser local. E ele, justamente, ele entra na parte longitudinal do campo de gauge. Então, quando a simetria φ
fica local, né? O bóson de Boltzmann ele vira nada mais, nada menos do que a parte longitudinal do campo de gauge, é o que dá massa para o campo de gauge, e ele desaparece. Então, o bóson de Boltzmann desaparece, quem aparece é um campo de gauge, um bóson vetorial massivo, essa simetria local. Então, a gente sabia disso, né? Tinha um mecanismo de teorema de Boltzmann, de 63, 62, 63, é Boltzmann, Salam e Weinberg, que escreve aqui o Physical Review juntos, né? Explicando bem, ilustrando bem o teorema de Boltzmann. E aí vem em 64 o mecanismo de Higgs. Aí a gente troca uma simetria local e aí a gente vê que o bóson de Boltzmann desaparece. Mas então nós temos agora associações, né? Partículas de massa zero associadas à simetria e bósons de massa zero, escalares de massa zero. Você teria uma base teórica. O que significa um escalar de massa zero? Que é a questão toda é massa zero. Para ter massa zero não é uma trivialidade. Né? Então tem que ter uma base para isso. Então a gente sabe, partícula vetorial, simetria de gauge. Partícula fermiônica pode ser a simetria Dirac. Escalar, que é a espontânea de simetria. Então, na época se pensou, será então que o neutrino, isso foi a ideia dos russos, Volkov e Akolov, na ex-União Soviética, em 72, eles tentaram associar o neutrino de massa zero a um férmio de Boltzmann. Aí, se é um férmio de Boltzmann, então eu tenho um parâmetro fermiônico. Se eu tenho um parâmetro fermiônico, eu tenho um gerador fermiônico e tenho uma corrente de natureza fermiônica. Corrente aqui tem spin 3 meios, isso aqui tem spin 1, isso aqui tem spin meio. Então essa corrente aqui, ela tem dmi. Ela é conservada, dmi j m alfa igual a zero. Então esse campo aqui, né, isso aqui está me tirando justamente a componente. Esse campo aqui, quando eu componho spin 1 com spin meio, nós podemos ter spin meio e spin 3 meios. São as duas possibilidades que saem daqui. Mas quando eu coloco a divergência igual a zero, eu estou justamente zerando algo que só tem componente fermiônico, estou zerando o spin meio. Então, a corrente conservada associada a essa simetria, ela teria spin 3 meios. Então, eu teria agora o caso de uma corrente fermiônica. E nós sabemos que correntes se acoplam a campos de gauge. Eles são de Young-Mills. Então, se nós temos uma corrente de spin 3 meios, ela deve estar acoplada a um campo de spin 3 meios. Então aí entra um resultado interessante. Será que essa simetria fermiônica que estaria associada, que poderia ser associada ao neutrino de massa zero, se ela ficar local, quer dizer, quando a simetria fica local, a corrente se acopla minimamente ao campo de gauge. Então, se a simetria agora é uma simetria que era global, se ela fica local, ela vai se acoplar a um campo de gauge. Mas o campo de gauge tem que ter as mesmas características que a corrente para poder formar a interação, que é um escalar de Lorentz. Então, talvez, né, a descrição de um campo de spin 3 meios, ele peça uma simetria com essas características, uma simetria fermiônica. E é o que estava faltando na época também. Por quê? O que nós temos? Nós temos que campos de spin 1, né, o campo de a transformação. A gente tem uma teoria de, vamos dizer, uma teoria de gauge, né, para spin zero não é necessário. Por quê? Porque o spin zero é puro spin zero, é um campo escalar. Se nós pegarmos um campo fermiônico no spin meio, as representações do grupo de Lorentz, esse campo pertence a essa representação, meio zero mais zero meio, que é uma representação de puro spin meio. Mas quando a gente pega um campo vetorial, esse campo aqui pertence a essa representação, meio-meio. Mas essa representação meio-meio, ela pode ter spin zero e spin 1. Então o campo de gauge, ele carrega dois spins. Aí nós sabemos que a simetria de gauge justamente é introduzida para a gente poder, com essa simetria aqui, fazer esse gauge fixing, e esse gauge fixing aqui vai matar justamente a componente escalar, deixando eu ter uma teoria para spin 1. Então, o papel da simetria de gauge é garantir que nós temos um objeto que é do grupo de Lorentz, o campo do grupo de Lorentz, que, na verdade, esse campo aqui poderia propagar spin 0 e spin 1. O campo a mim, a representação do grupo de Lorentz
ela incorpora duas representações, né, do grupo SO3. Porque quando eu pego essa representação aqui do grupo de Lorentz, na verdade, essa representação se decompõe em duas representações. Aqui é SO3. Então, essa representação é uma representação irredutível do grupo de Lorentz, SO3. Então, essa representação se decompõe em duas representações irredutíveis do grupo de rotações, que é o grupo que a gente olha para o spin. Então, eu preciso, para eu garantir, então, do ponto de vista relativístico, eu tenho que trabalhar com esse campo aqui. Mas esse campo aqui pode estar associado a uma excitação de spin 0 e excitação de spin 1. Mas eu quero fazer uma teoria que dê a dinâmica, né, me dê as interações do puro spin 1. Então, eu tenho que jogar isso aqui fora. Então, eu preciso da simetria de gauge para matar a componente indesejada. Então, isso começa a acontecer no grupo de Olha, estou juntando tudo, daqui a pouco eu vou voltar aqui, eu vou quebrar o discurso de novo, porque eu estou misturando as coisas. Uma coisa foi puxando para outra, mas depois eu vou mostrar cada argumento, ou tentar separar os argumentos. Se nós vamos agora para uma representação mais alta do grupo de Lorentz, eu falei do spin 0, do spin meio e do spin 1. O próximo spin é o spin 3 meios. Qual é o campo que eu vou usar para escrever spin 3 meios? Então, o campo mais baixa representação que eu posso colocar é um campo que tenha um índice vetorial e um índice fermiônico. Esse índice aqui, que é o índice μ, ele carrega spin 0 e carrega spin 1. Isso é o índice μ. E o índice alfa é o índice fermiônico, ele carrega puro spin meio. Então, na verdade, esse campo aqui, ele vai ter essa mistura de spin. Ele vai ter 0 com meio e dá meio. 1 com meio e dá meio. Mais 1 com meio também dá 3 meios. Então, as componentes que eu tenho aqui desse campo, né, eu vou ter meio, meio e 3 meios. Vamos colocar aqui, esse campo aqui, esse índice aqui vai de 0 a 3, e esse índice aqui vai de 1 a 4. Eu tenho 16 componentes aqui. Então, quem são essas 16 componentes aqui? Então, eu tenho, na verdade, deixa eu colocar aqui, recomposição direitinho, aí a gente vê como é que a simetria de gauge vai ser importante aqui. Então, esse índice μ aqui, ele é meio meio. Esse índice aqui é meio 0 mais 0 meio. Então é isso que eu estou fazendo. Quando eu escrevo esse campo aqui, nós estamos compondo, né, essas representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Então, a representação meio, meio 0, meio com meio, dá 0, meio com 0 dá meio. Então aqui eu vou poder ter meio com meio dá 0, né, por 1, e 1 com meio dá meio. Então eu vou poder ter a representação 0, meio, mais, meio, meio. Meio com meio dá 0 e 1. Certo? Então, meio com meio pode dar 0 e 1, mas meio com 0 só dá meio. Então, esse meio aqui fica constante. Então, esse aqui pode ser 0, pode ser 1. Depois, a mesma coisa aqui. Quando eu fizer essa representação com essa, meio com 0 vai dar sempre meio, mas aqui vai poder ser 0 ou 1. Então, nós vamos poder ter meio, 0, mais meio, 1. Então, essas são as representações do grupo de Lorentz, né, que estão contíguas nesse campo aqui. Então, 0 meio mais meio 0 é a representação, né, de spin meio. E aqui nós temos também meio com 1, aqui botei meio, 3 meios, meio, 3 meios. Então, qual é a dimensão dessa representação? 2J mais 1, 2K mais 1. Então, essa representação aqui tem dimensão 2. Essa representação aqui, 2J mais 1 dá 3, 2K mais 1 dá 2, dá 6. Essa aqui dá outro 2 e essa aqui dá outro 6. Então aqui nós temos 16 componentes, 12, 14, 16. Que são as 16 componentes daqui, 4 vezes 4, 16. Então as 16 componentes desse campo, elas estão distribuídas nessas representações do grupo de Lorentz. Essa aqui é uma representação de spin meio. Meio 0 mais 0 meio é spin meio. A representação tipo Dirac. E essa representação aqui
tem spin meio e 3 meios. Então nós vamos ter outro meio e outro 3 meios. Então, na verdade, esse campo, que é o campo, se eu quiser descrever um campo fundamental que tem spin 3 meios, eu vou ter que conviver com esse problema. Eu vou ter que carregar spin meio, outro spin meio, e o spin que eu quero. Eu quero descrever o spin 3 meios. Spin meio eu já sei descrever, eu uso Dirac. Então eu não preciso desse campo complicado para descrever spin meio, por isso que eu quero isso aqui. Então, para eu ter esse campo, eu sou obrigado a conviver com essas duas marinhas, né? Então eu sou obrigado a carregar esses dois pesos mortos. Tem que me ver livre deles, como eu tive que me ver livre desse aqui. Para descrever o spin 1 na relatividade especial, eu sou obrigado a suportar a presença do spin 0. Mas não é que eu mato o spin 0, eu boto ele para fora da festa, colocando a simetria de gauge. Então a simetria de gauge é o dispositivo que nós temos para eliminar spins espuros. Então no caso do spin 3 meio, quero manter esse cara, mas eu quero eliminar esses dois. Então eu preciso de uma simetria que mate esses spins. A missão nós temos aqui, ó, delta a mi, dmi alfa. Esse parâmetro tem spin 0. Então, para eu matar a componente de spin 0 do campo aqui, eu faço isso aqui, dmi a mi igual a 0, escolho, por exemplo, o gauge covariante de Lorentz, estou matando a componente escalar. Por que eu estou matando a componente escalar? Porque eu tenho essa simetria, as custas de um parâmetro escalar. Então, o spin que eu quero eliminar, ele tem que dar a característica do parâmetro da transformação de gauge. Então, a spin 0 que eu quero eliminar, eu boto aqui um escalar. O gradiente de um escalar tem spin 1, aqui é um vetor, né? É um spin 1 longitudinal, e eu vou matar justamente a componente longitudinal de spin 0 do campo. Aqui, o que eu tenho é spin meio. Então, eu preciso introduzir aqui, então, se eu quisesse fazer uma transformação de gauge para eliminar o spin espúrio, eu teria que ter uma simetria de gauge desse tipo, dmi associada aqui a um parâmetro epsilon alfa. Isso aqui é o índice espinorial, então eu estaria pegando o gradiente de um spinor. Esse objeto aqui tem spin 3 meios, mas ele é um gradiente, isso aqui tem spin meio. Então, esse parâmetro aqui vai me poder permitir, impor essa condição de gauge aqui, exatamente o dmi a mi. Quando eu impuser isso aqui, essa equação é uma equação fermiônica, uma equação espinorial. Ela vai estar eliminando justamente uma componente de spin meio. Agora, eu preciso eliminar a outra também. Aí, claro, fazendo a teoria de gauge desse campo, eu posso impor essa condição aqui. Que me elimina o outro spin meio. Então, eu consigo construir uma teoria de gauge boa para um campo, para uma partícula de spin 3 meios, eu consigo construir uma teoria de gauge para o spin 3 meios, introduzindo uma simetria que tenha parâmetro fermiônico, que é uma simetria local, esse parâmetro é local. E isso foi, na verdade, originado aqui. Eu pensei primeiro na simetria global, que me daria um férmio de Boltzmann. Aí, se essa simetria fica local, ela vai me resolver o problema do spin 3 meios. Eu consigo agora pensar o que é uma teoria de gauge para spin 3 meios. Então, é uma pergunta lícita, né? Será que nós não conhecemos ainda uma partícula elementar de spin 3 meios? Mas se existir uma partícula elementar de spin 3 meios no campo, mas uma partícula bóson, vamos dizer assim, bóson vetorial espinorial, tem spin 3 meios, como é que eu vou construir uma teoria quântica de campos consistente para ele? Eu vou precisar de uma simetria fermiônica. Então a gente pode pensar o seguinte: a supersimetria, se nós não gostarmos dela em nada, sobra pelo menos um motivo de apreço, que é, ela é a simetria de gauge associada a campos de spin 3 meios. Então, pelo menos isso sobra. Essa misériazinha, né? Eu consigo me relacionar pelo menos por isso. Então, qual é a simetria de gauge? Quer dizer, qual é a simetria que resolve o problema para campos relativísticos de spin 3 meios? A supersimetria. Então, acho que isso é uma questão importante, porque a gente está falando de relatividade especial. Ninguém está falando de física de partículas, estamos falando de fundamento da relatividade especial. A relatividade especial, ela vai mudando as representações do grupo de Lorentz. As representações do grupo de Lorentz vão saindo, são aquelas representações
do tipo IJ, né? Inteiro ou semi-inteiro. Então a representação fundamentalíssima é a representação escalar, 0, 0. Então isso aqui é um puro spin 0. Aí depois nós temos a representação left e a representação right. Então aqui são fermions quirais left, fermions quirais right. Essas duas representações juntas me dão a representação de spin meio de um fermion de tipo. Aqui é vario left, aqui é vario right e aqui é Dirac, que é a soma das duas quiralidades, Dirac e Majorana. Então eles entram aqui, eles têm as duas quiralidades. Mas é spin meio. Então eu tenho puro spin meio. Spin meio, ele não carrega nenhum spin indesejado. Aí quando nós vamos para o campo vetorial, quando nós vamos para a representação meio, essa representação aqui vai ter spin 0, meio do meio dá 0 e 1, que é a representação, né, a qual pertence o quadro vetor ali. Então se eu quiser fazer uma teoria para puro spin 1, eu tenho que eliminar esse spin espúrio. E aí, para eliminar esse spin espúrio, que nós fazemos, né, nós sabemos lá já, desde Maxwell, não precisa nem ir para Young Mills, é Maxwell, que essa transformação de gate aqui me dá essas equações de campo aqui. Então a gente tem as equações aqui tipo Maxwell, e esse campo aqui está descrevendo, por exemplo, um modo de propagação transverso, isso aqui é transverso, mas essa simetria aqui, ela é fundamental para nós chegarmos às equações de Maxwell e para eliminarmos o spin 0. Essa simetria aqui me permite justamente dizer que o campo de gauge ele é puramente transverso, ele não tem componente longitudinal. Essa simetria me permite chegar sempre a esse tipo de filtro, né, que é o gauge fixo. Então nós estamos eliminando, na verdade, o spin 0. Então, a simetria de gauge, ela nada mais é, quando a gente fala da simetria de gauge normal, a simetria de Young-Mills, a simetria de Young-Mills nada mais é do que um dispositivo que eu encontro para descrever uma teoria relativística de puro spin 1. Porque a relatividade, ela me obriga a mexer 0 com 1. Desde o início, né, a relatividade ela mistura tempo com espaço. Então, quando eu faço uma transformação de Lorentz, um boost de Lorentz, T muda e X muda. Eu misturo T com X, né? Então a gente tem lá a famosa relação gamaninha, né? Teoria gama, temos beta sobre C2, né? E X, né? T sobre CX, tá certo, né? Então, vamos ver. Sobre CX, né? Sobre C2X. Então a gente tem essa transformação, quer dizer, o tempo muda com o espaço. Quer dizer, quando eu faço uma transformação de Lorentz, eu misturo o tempo com o espaço. Então, eu vou misturar a zero, né? Quando eu pego o campo de gauge, o que ele é? O campo de gauge é essa coisa aqui, é o a zero. Vamos lá, quando eu faço uma transformação de gauge, isso é spin 0 e isso é spin 1. Isso aqui é um escalar de SO3, isso aqui é um vetor de SO3. Mas quando eu faço uma transformação de Lorentz, eu misturo os dois. Tem o gama, A0, menos beta, AX, né? No boost de Lorentz. Então, o spin 0 ele necessariamente é carregado junto com o spin 1. Não tem como você fazer uma formulação relativística com puro spin 1. Você é obrigado sempre a conviver com o spin 0. Mas aí você engana a teoria. Você deixa o spin 0 entrar, mas você bota uma simetria que é covariante de Lorentz. E essa simetria, por baixo, né, por trás dos bastidores, ela vai matar o spin 0. Então você consegue fazer uma teoria de spin 1 às custas da simetria de gauge. Então, a simetria de gauge é importante por isso. Ela mata os spins indesejados. Aí, ficou mais alto. Agora eu quero falar do spin 3 vezes, para do spin 1. Para falar do spin 3 vezes, como eu falei com vocês, nós temos que introduzir o chamado campo de Harita-Schwinger. E aí, esse campo aqui, necessariamente carrega 2 spins meio. Além do spin 3 meios. Então, para eu matar spin meio, eu vou me basear nessa lição aqui. Eu vou criar uma teoria de gauge, uma simetria de gauge, baseada no parâmetro fermiônico de spin meio. Então, esse parâmetro de spin meio vai matar um dos spins meio. E aí, claro, eu construo a teoria para poder matar o outro spin meio. Eu tenho essa simetria, vai ser tal que isso aqui também seja possível. Então, eu mato um spin meio, mato o outro spin meio, e aí eu garanto uma simetria, uma teoria que me dá só a dinâmica, a propagação e a interação de um spin 3 meios, alguma coisa. Então, a supersimetria é justamente isso. É uma simetria. Isso aqui é a supersimetria local.
é uma simetria com parâmetro espinorial total. E aí ela se ajusta para eu formular uma teoria de gauge para spin 3/6. A questão histórica passou por cima do spin 3/6 por causa da necessidade, quer dizer, o que se conhecia depois de Yang-Mills, que se conhecia antes, né, mas que ficou claro com as teorias de Yang-Mills, foi a gravitação. A gravitação é o spin 2. Então, dá no spin 2, isso já acontece. Quem é o campo que a gente usa para descrever o spin 2? É o campo simétrico de rank 2. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos spin 0 e spin 1, no índice nível. Depois, nós temos spin 0 e spin 1 no índice nível. Então, nós temos 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0 e 1 com 1. Dá 0, 1 com 2. Então, cacete, para eu ver o spin 2, um spin 2 mísero, eu vou precisar conviver com 3 spins 1 indesejados e 2 spins 0 indesejados. Spin 2, né? 2S mais 1, 5. Spin 3, 3 vezes 3, 9. 0, tem a dimensão disso aqui é 2J mais 1 é 5. 2S mais 1 aqui é 3. Então, são 3 spins, então 3 vezes 3, 9. 2S mais 1 aqui é 1, 0, né? Vai dar 2, então 16. São essas 16 componentes aqui, 4 vezes 4, 16. Né? Então, um campo de rank 2 tem 16 componentes. Mas, claro, esse campo de rank 2 ele vai ser quebrado numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Uma matriz 4x4 antissimétrica tem 6 componentes. Uma matriz 4x4 simétrica tem 10 componentes. Mas 16 componentes estão quebrados. 10 mais 6. 10 na parte simétrica, 6 na parte antissimétrica. Ó, parte antissimétrica está aqui. Esse cara tem 3 componentes e esse cara tem 3. 3 e 3, 6. Então essa parte aqui, ela congrega 2 spins 1. A parte antissimétrica. É fácil da gente ver, porque se a matriz é antissimétrica, ela tem componente, ela não tem H00, ela tem H0i, esse tem que ser temporal e esse pode ser espacial, ou vice-versa, mas eles estão ligados, porque é a antissimetria. H0i é menos H0. Então, esse cara aqui tem uma componente temporal e uma componente espacial. Ou ele pode ter as duas componentes espaciais antissimétricas. Mas isso aqui é antissimétrico. Se isso aqui é antissimétrico, eu posso escrever isso aqui como sendo FJK. Isso aqui é dual de um vetor VK. Então, na verdade, essa representação contém um vetor H0i, que eu poderia identificar como um vetor WI. Então, eu tenho um vetor WI e um vetor VK. 3, spin 1, spin 1. Então, aqui tem 2 spins 1 na parte antissimétrica. Agora, a parte simétrica não, ela tem 10 componentes. Então, as 10 componentes. Então, um spin 1 sai para a parte antissimétrica e o outro sai para a parte antissimétrica. Agora, o spin 2 está aqui. Esse cara aqui tem 10 componentes. 2, S mais 1 dá 5. 2, J mais 1, 2S mais 1 dá 3. Então, 5 e 3, 8. E 1, 9 e 1, 10. Então, as 10 componentes simétricos, do tensor simétrico, vão ser 2 spin 0, 1 spin 1 e 1 spin 2. Então, para eu conviver com o spin 2, na parte simétrica, eu ainda tenho que conviver com 1 spin 1 e 2 spin 0. Então, se eu quiser construir uma teoria de gauge para spin 2, que é a gravitação de Einstein é uma teoria de gauge para spin 2, eu preciso eliminar 2 spin 0 e 1 spin 1. Então, esse meu campo aqui, ele carrega 0, 1 e 2. Mas eu quero isso aqui. Eu tenho que eliminar spin 0, tenho que eliminar spin 1. Então, o que nós colocamos? Nós colocamos uma simetria. Como isso aqui é simétrico, nós colocamos uma simetria que vai ser, o que eu vou colocar aqui para poder fechar os índices? Um parâmetro vetorial. Como isso aqui é simétrico, eu boto um X simétrico. Então, isso aqui seria a simetria de gauge associada aos spin 2. Isso nada mais é do que a versão linearizada de uma transformação geral de coordenadas, que é a simetria que Einstein colocou para construir a relatividade geral. Covariância geral, são transformações gerais de coordenadas. Então, quando eu descrevo o spin 2, eu tenho que fazer uma teoria de gauge com um parâmetro vetorial, porque é justamente esse parâmetro vetorial que vai me permitir eliminar o spin 0 e o spin 1. O spin 0 eu vou eliminar aqui,
Isso vai fazer o papel do análogo de gauge fixed log e o spin 1 eu vou eliminar aqui. Então, isso aqui é uma equação só, é um escalar, o spin 0. Isso aqui é uma equação vetorial, o spin 1. Então, eu elimino o spin 0 e o spin 1, só o spin 2. Então, as transformações gerais de coordenada da relatividade geral nada mais são do que a simetria de gauge que vai assegurar vamos dizer, uma teoria para campos de spin. Então, eu resolvo o problema. Spin 1, máximo em Newton. Spin 2, relatividade geral, que ficou falando do spin 3 meio. Mas aí o spin 3 meio só apareceu depois, né? Isso aqui já era conhecido, quer dizer, que a gente consegue descrever a relatividade geral como uma teoria de Gauge, uma teoria de Young-Mills, um grupo de Bohr, já era sabido desde 56 e 61. O trabalho de Utiama em 56 e o trabalho do Kibble de 61. Ficou claro que nós conseguimos formular a relatividade geral como uma teoria de Young-Mills no grupo de Lorentz. Agora, quando se discutiu tudo isso da supersimetria, se viu que, e se a gente quiser construir uma teoria de Gauge para spin 3 meios? Aí sim, a novidade era grande, porque eu ia introduzir um parâmetro da transformação que tem natureza experimental. Então, vamos colocar uma outra motivação, né? Por que é interessante estudar a supersimetria, como eu falei. A primeira motivação, então, uma primeira motivação seria imaginar que nós estivéssemos buscando a compreensão da massa zero do neutrino no modelo padrão. Então a pergunta é, será que o neutrino não seria um férmion de Boltzmann? De uma simetria global associada, né, a uma carga fermiônica. Essa seria uma motivação inicial. Isso aqui foi a Coulomb e Volkoff. Então essa pergunta, uma questão se colocou. E aí, né, uma simetria global, essa simetria global, com parâmetro fermiônico, vou pegar um parâmetro fermiônico que agora fica local, isso aqui me permite construir uma teoria de Gauge para spin 3 meios. Então a gente pode dizer, por isso é a supersimetria local, quer dizer, a supersimetria local é a teoria de Gauge legítima para descrever partículas de espalho, para descrever eventualmente, né, uma teoria de Gauge para spin 3 meios. A pergunta é, queremos ou não queremos? Mesmo que ela não tenha significado físico, né, o grupo de Lorentz permite a gente ter partículas de spin 3 meios. E aí a pergunta é, como eu vou construir uma teoria de campos para spin 3 meios? Eu vou precisar de uma teoria de Gauge para spin 3 meios. Por quê? Porque o spin 3 meios, ele não necessariamente, ele não está sozinho na relatividade. Ele é acompanhado por dois spins meios. E aí a teoria de Gauge, ela surge para eliminar spins puros. Da mesma forma que na teoria de Maxwell, né, ou na teoria de Young-Mills, o spin espúrio zero é eliminado pela transformação de Gauge local. Então, é uma outra possível motivação. Essa motivação aqui não se confirmou, porque depois, claro, estudando se o neutrino, né, pela interação fraca, está ligado ao elétron, essa simetria também, ela se associaria ao elétron, ela geraria inconsistência, quando houver a quebra espontânea da simetria. Mas foi, vamos dizer assim, um pensamento razoável que gerou, né, uma descrição que veio acabar servindo no caso local. Ficou mais claro que uma simetria fermiônica, um parâmetro,
um parâmetro fermiônico local resolveria o problema das teorias de Gauge para spin 3D. Então essa foi uma motivação. Então, questão. Nada disso, então, se não aparecem partículas supersimétricas previstas no LHC, isso também pode ser descartado. Então, isso aí, de repente eu não preciso de uma teoria de Gauge para spin 3 vezes. Eu preciso de uma teoria de Gauge para spin 2. Se nós quisermos descrever a gravitação. Gravitação é spin 2. E aí spin 2 pede uma teoria de Gauge. Agora a pergunta é, e spin 3 nível? Será que eu preciso? Né? Será que eu vou ter alguma interação na natureza que vai estar associada a spin 3 meios? Então a gente pode deixar essa questão ainda, quer dizer, não é um argumento forte, é um argumento assim, mais formal, mais teórico, né? Legítimo, consistente, mas que pode não ter sentido prático. A gente pode imaginar que o grupo de Lorentz, né, o grupo de Poincaré tem tantas representações que são matematicamente possíveis, mas que não são realizáveis fisicamente, spin contínuo, né? Spin contínuo, spin não só contínuo, mas você ter, por exemplo, spins irracionais. Você tem uma série de representações do grupo de Poincaré que não são fisicamente realizáveis. Mas as boas a gente aproveita. Então, ele dá representações boas que a gente aproveita. Aqui é a mesma coisa. Eu posso querer construir uma teoria de Gauge para o spin 3,5, beleza, faço uma teoria, mas isso aí não serve para nada. Então, as partículas supersimétricas não aparecem. Uma teoria de Gauge para spin 3,5 não serve para nada. Muda de área. Vai fazer biofísica, né? Oi? Existe alguma teoria de Gauge para spin 3,5 sem supersimétrica? Não, aí não se consegue. Se STT de Gauge tem que ser spin 3,5. Tem que ser supersimétrica. Não tem outra forma. Segunda. Esta partícula pode ser matéria escura? Por exemplo, né, se essa partícula é neutra, e ela sendo massiva, né, ela poderia ser parte, seria o gravitino massivo, poderia ser parte da matéria escura. Então, é um candidato, quer dizer, indo nessa direção, né, mais atual, apresenta um possível candidato para a matéria escura também. Agora, vamos buscar, talvez, uma razão mais forte, né, de que tudo isso que eu apresentei até agora. Então, vamos pensar o seguinte. O que nós temos, né, vamos dizer assim, a gente não vai abrir mão de algumas coisas, a partir de alguma coisa. Então, vamos dizer assim, vamos acreditar que a relatividade especial seja boa. Então, relatividade especial. Bem razoável. Apesar de que, a tirar questão em outros lugares do Brasil e do mundo, a gente quebra Lorentz. Mas a gente está quebrando a relatividade especial, a gente está introduzindo uma misotropia do espaço-tempo. Mas relatividade especial é algo do qual nós não estamos abrindo mão. Então, a relatividade especial, ela nos dá uma estrutura no espaço-tempo que é muito importante, que é a estrutura dos cones de luz. Então, nós temos aqui o espaço de hipótese, né, cones de luz, né, temos a métrica microvistiana, e aí a gente tem o cone de luz, né, dado por essa condição aqui, DS2 igual a zero. Estou em cima do cone de luz, DS2 positivo é a região interior, tipo tempo, DS2 negativo é a região exterior, tipo espaço, e em cima do cone de luz, né, quer dizer, DS2 igual a zero. A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: nós sabemos, quer dizer, a estrutura de cones de luz ela é importante para definir causalidade. Então, dado o ponto do espaço-tempo, a gente sempre define um cone de luz a partir dele para a gente ter um critério de causalidade. Quer dizer, a métrica desse espaço, a física desse espaço é induzida pela luz, né? Quer dizer, o que a gente tem, na verdade, é isso aqui. O nosso elemento de linha é C2dt2 menos dx2. Então, o que nós temos aqui é a métrica induzida pelo absoluto da luz. E os cones de luz, eles vão definir em cada ponto do espaço as regiões causalmente acessíveis a esse ponto. Então, isso é um critério físico importante. E aí a pergunta que a gente se faz é, se a gente fizer uma transformação, mudança de referencial, uma transformação de coordenadas, eu posso fazer uma transformação mais geral possível, mas eu não quero perder a estrutura de cone de luz. Então, no espaço de Minkowski, nós podemos fazer essas transformações, fazer uma transformação x', que vai ser um x' de x. Transformação local. Isso vai ser uma transformação global. Claro que nós conhecemos
as translações locais, as translações globais, x'mi mais epsilon-mi. Isso aqui é uma translação local. dx'mi igual a dxmi. Essa transformação deixa a métrica invariante e deixa o elemento de linha invariante. Então, essa transformação aqui não mexe no cone de luz. Quando nós fazemos uma transformação de Lorentz, né, a gente escreve dessa forma aqui. Lambda mi xmi. Então, a transformação de Lorentz, ela vai atuar no sentido, ela não só deixa o elemento de linha invariante, quer dizer, ela deixa ds2 invariante. Se ds2 é zero, ds linha, quer dizer, essa aqui deixa ds linha ao quadrado, é ds2. Independente de ser cone de luz ou não, ds linha ao quadrado é ds2. Então, se esse aqui é zero, esse aqui é zero. Então, essa transformação aqui, transformação de Lorentz, né? Quer dizer, na verdade, a gente junta essas duas aqui, formando a chamada transformação de Poincare. Então, essa aqui é a transformação de Poincare, que envolve os 4 parâmetros que estão aqui, e essa transformação lambda mi aqui é uma transformação com 6 parâmetros, então nós temos os 10 parâmetros do grupo de Poincare. Isso aqui é Poincare. Então, Poincare, as transformações de Poincare, elas deixam ds2 invariante, ds linha ao quadrado igual a ds2. Se é zero, ok, zero continua sendo zero. Então, o cone de luz está invariante. Agora, nós podemos fazer uma transformação de dilatação. Por exemplo, nós poderíamos fazer uma transformação assim, x'mi igual uma dilatação. Então, alguma coisa desse tipo. Ou uma contração. A gente geralmente representa como um exponencial, porque se esse lambda for positivo, isso aqui é maior do que 1, isso é uma dilatação. E se esse lambda for negativo, esse número aqui está entre 0 e 1, é uma contração. Então, isso aqui é uma contração ou uma dilatação. No sentido geral, é uma dilatação. Agora, claro que dx'mi é a lambda dx'mi. Então, quer dizer, quando nós pudermos ds' ao quadrado, é eta mi, dx'mi, dx'mi. Então, aqui vai aparecer lambda, vai aparecer um e elevado a 2 lambda, vai aparecer um e elevado a 2 lambda, ds2. Quando eu substituir aqui, vai ficar e a lambda dx'mi, e a lambda dx'mi. Aí, esse eta mi, dx'mi dá o antigo ds2 e aparece esse fator elevado a 2 lambda. Essa transformação não deixa o elemento de linha invariante, ela dilata o elemento de linha, mas ela não mexe no cone de luz. Se ds2 é igual a zero, então ds ao quadrado continua sendo zero. Então as dilatações, elas deixam também o cone de luz invariante. Elas não mexem no elemento de linha, mas não no cone de luz. Então nós temos agora esse grupo aí de transformações Poincare mais as dilatações, formam chamar de grupo de Weyl. É um grupo de 11 parâmetros. Quem são os 11 parâmetros do grupo de Weyl? São os 4 parâmetros da translação espaço-temporal. Depois, os 10 parâmetros, os 6 parâmetros do grupo de Lorentz. São os bustes e os ângulos de rotação, os ângulos de órbita. Então, eu posso fazer os bustes, misturar t com x, t com y, t com z, ou posso fazer rotações no plano x, y, y, z, z, x. Então, tem 3 parâmetros de buste, 3 parâmetros de rotação, os 6 parâmetros do grupo de Lorentz, e um parâmetro, então, da dilatação. Então, nós temos um grupo de 11 parâmetros, chamado grupo de Weyl. Deixa também o elemento de linha invariante. Agora, a pergunta é, será que essa é a transformação mais geral? Deixa eu apagar isso aqui. Então, a pergunta que a gente se coloca é, vamos supor que nós façamos uma transformação, então, nós estamos querendo estudar a invariância disso aqui, ds' ao quadrado, eta mi, dx'mi
dx' mi igual a, vou fazer o seguinte, vou botar ds' ao quadrado, vou ficar desse modo aqui. Eu vou querer, então isso aqui é transformações que deixam, vou fazer isso aqui. Supondo que eu estou falando do cone de luz, isso aqui é o cone de luz. Agora eu vou fazer uma transformação x' mi, que eu vou escrever dessa maneira. X' mais um vetor infinitesimal εi, que depende de, botei essa de lá, vou chamar esse vetor aqui de xi, que depende de x. Então eu estou pensando agora, vamos fazer a coisa mais geral possível. Esse xi pode ser o ami, né, as transformações de dilatação. Aquele xi pode ser o lambda mi x'ni. Aquele xi pode ser o L elevado a lambda x'mi. Então eu estou fazendo uma transformação, né, que vai, quer dizer, e as transformações de Lorentz e as transformações de dilatação, elas não são constantes, elas dependem de x. A translação não, é x' mi igual a x'mi mais εmi é constante. Mas, né, os parâmetros, as transformações infinitesimais de Lorentz, elas têm essa forma aqui. A transformação de Lorentz infinitesimal é x' mi, a gente coloca ômega mi, x'ni, onde essa matriz aqui é antissimétrica. Né? Isso é uma transformação infinitesimal, então ela é linear em x. A transformação infinitesimal de dilatação é só expandir aquela exponencial. É elevado a lambda, é 1 mais lambda, então fica lambda x'mi, que também é linear. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar a seguinte pergunta. Vamos fazer uma transformação geral, infinitesimal, mas que seja dependente da posição do tempo, porque é o caso das transformações de Lorentz, é o caso das dilatações, e vamos ver o seguinte, qual é a solução mais geral para esse objeto aqui, quais são quer dizer, quem seria a categoria de transformações mais gerais que vai me deixar o cone de luz invariante? Essa é a pergunta. Então nós já vimos que nós já temos 3 soluções: translações, Lorentz e dilatações. Mas será que isso é tudo? Então a questão fica dessa forma. Vamos tentar então, quer dizer, isso aqui é dessa, então eu quero que depois dessa transformação eu ganhe esse elemento de linha. Isso aqui seja zero. Então eu quero preservar os cones de luz. Porque é a coisa, vamos dizer assim, mais sagrada, né, que eu tenho. Se fosse Glória tivesse aqui, ele ia dizer isso, era luz. Que eu falei. E ontem, cara, por coincidência, quando eu cheguei em casa, a mulher estava assistindo um programa na Risca, a gente era o que era Akhenaton. É o ídolo do Glória. É o Akhenaton. Falei, cara, eu vou ligar até para o Glória, ele não deve estar cansado. Mas, cacete, era para reportar sobre Akhenaton, a luz, o monoteísmo. É uns caras lá no Egito, até uns egiptólogos que estão tentando identificar Akhenaton com Moisés. Eles estão dizendo que, na verdade, toda a metáfora de Moisés, que eles descobriram lá uns escritos do Akhenaton, e umas gravuras nos templos lá perdidos que estavam soterrados, de Akhenaton segurando 2 tábuas da lei. Então eles estão tentando associar com Moisés. Eu falei, pô, Dória interessa a viagem. Agora com o Girac ninguém falou, né? Pô, assim, eu falei, cara, é Dória. E agora estou lembrando, o absoluto, quer dizer, Dória ia dizer, não, o absoluto é a luz. Eu estou falando, o que é importante o cone de luz quer dizer, no espaço de cone, é a estrutura de cone de luz, que é isso que vai definir para cada ponto as regiões causalmente acessíveis. Então, a gente não quer perder causalidade. Então, é aquilo que é mais sagrado do espaço de universo, da estrutura do cone de luz. Então, a gente está perguntando qual é a categoria, quais são as transformações mais gerais possíveis que deixam invariante o cone de luz. Então, a gente quer preservar os cones de luz. Professor, só uma pergunta. Pois não? Só isso, essa condição apenas já não é suficiente para determinar, até nos casos que a gente trabalha, que a gente, tipo assim, o que a gente conhece das transformações de Lorentz, tipo assim, se o DS2 é maior que zero, eu faço a transformação e continua maior que zero. Isso. Se ele é menor que zero, ele continua menor que zero, e se é igual a zero, é igual a zero. Isso. Eu estou achando que só fixando isso aí já também não fixa, porque como é que eu passo de mais zero, de um DS2 maior que zero para um DS2 menor que zero, continuamente, sem passar pelo zero? Certo. Vamos ver que tem as transformações conformes. Tem uma classe de transformações a mais. Que você pode, quer dizer, o que você quer é manter, né? O que você quer é fazer uma transformação
que não vai mexer no cone de luz. Quer dizer, o cone de luz, você vai mexer as coordenadas, mas você não vai trocar o cone de luz. Isso que tem que aprender. Qual é a classe de transformações mais gerais? Então, se você mantém a estrutura de cone de luz, você está mantendo DS2 igual a zero. Claro que você agora pergunta, será que eu posso passar daqui para cá? Posso. Eu não vou sair do cone de luz, eu vou fazer uma inversão do tempo, vamos dizer assim. Uma Mas não vai para fora do cone. Eu não vou para fora. Acho que isso é relevante, né? Eu acho mais relevante. Quer dizer, o que a gente quer de relevante é o seguinte, saber que essa definição aqui é absoluta. Quer dizer, eu vou procurar todas as transformações de coordenadas que eu posso fazer sem alterar a estrutura de cone de luz. Porque se eu fizesse uma transformação que mexesse no cone de luz, por exemplo, fizesse isso, né? Esse cone de luz ficasse assim, eu ia misturar coisa que é tipo tempo para um com tipo espaço para outro. Eu não quero fazer isso, eu quero manter a estrutura de causalidade. O que é tipo tempo vai estar, quer dizer, a estrutura de cone de luz ela vai estar sempre amarrando. O que é tipo tempo, é tipo tempo para um, é tipo tempo para o outro referencial. Eu não quero sair do cone de luz, eu quero manter a estrutura de cone de luz. Como o Bill falou, não vou ligar uma coisa de espaço-tempo com uma coisa tipo espaço com uma coisa tipo tempo. Então, eu dizer, qualquer transformação, eu mudo as coordenadas, mas isso aqui eu mudo. DS2 igual a zero. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Qual é a solução para esse problema se nós temos essa transformação aqui? Então, vamos escrever lá. Só botar, fazer isso, tá? Regra da cadeia mesmo, né? Eta mini. Quem é dx' mi? Dx' mi é dx' mi, dx' mi, dx kappa, dx kappa. Aqui fica dx' mi, dx lambda, dx. Fiz as transformações. Claro que aqui eu estou escrevendo assim, x' mi, eu tenho isso aqui. Eu vou precisar derivar x' mi em relação a x kappa. Então, a derivada de x' mi em relação a x k é o ik mais dk do psi. Agora, eu estou precisando da transformação inversa. Estou precisando dele. Opa, não, tá certo, é isso mesmo. Vamos lá, não tem nada demais. Então é só jogar isso aqui, sabe o que tivesse aqui. Quer dizer, dx tá. Então isso aqui é eta mini, vamos colocar assim. Então ficou delta mi kappa mais d kappa psi. Vamos botar logo esse aqui também. Delta mi lambda mais d lambda psi. Aí fica dx kappa dx lambda. Vamos pegar em primeiro ordem, nós estamos pegando uma transformação infinitesimal. Então, claro, esse primeiro termo aqui, esse mi aqui vai virar kappa e esse mi vai ficar lambda. Vai ficar eta mi, vai ficar eta mi kappa, desculpa, eta kappa lambda, dx kappa, dx lambda, que é o próprio cone de luz. Então, aqui a gente vai, em a ordem zero em si, o que a gente obtém é um ds2, né? Então, professor, ou não? nós não estamos perdendo informação, renegando as ordens superiores. Não, porque essa transformação é contínua. Já é infinitesimal. Ela é infinitesimal, é contínua. Depois você simplesmente vai exponenciar sim. ela. Tá? O que é porque a gente está tentando de um grupo tipo Lie. Tá. Então, a tua pergunta procede, é sensato. Tá legal. Agora vamos fazer a primeira ordem. Primeira ordem. Esse eta mini aqui vai bater nesse cara aqui. Então vai ficar d kappa x. Vou pegar. Vou pegar em primeira ordem. Esse com esse a gente já fez. Vamos fazer esse com esse aqui. Então, o mi fica kappa. Então vai ficar exatamente esse. Fazer esse com esse com esse. Então, o ni vai virar mi. Então eu vou ter aqui. Quer dizer, esse mi aqui vai virar mi, então eu vou ter aqui d kappa, então a gente vai ter o seguinte. Mas, a gente vai estar fatorando, o que eu posso fazer? Vamos fatorar sempre esse kappa lambda aqui, dx kappa, dx lambda. E aí vamos ver agora em primeira ordem. Então em primeira ordem vai vir esse cara aqui, né? Esse kappa aqui, esse mi aqui vai virar eta
Ni capa, então vai ficar de lambda psi capa. E depois esse carinha aqui, esse eta vai bater com esse delta aqui, o ni fica lambda, então vai ficar epsilon ni lambda. E aí esse ni aqui, opa, aqui já tem perdão, então não errei nada aqui não, né? O poeta mini, agora estou pegando esse com esse aqui, perdão. Então ficou o ni ficou lambda, e esse, então o ni ficou lambda, e aqui ficou mi lambda, então significa que essa vai ter capa